Em agosto de 2012, um parente pregou para mim a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Vi que todas as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e reconheci que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Fiquei muito empolgada. Eu não imaginava que seria capaz de receber o retorno do Senhor Jesus durante minha vida. Essa era realmente a graça de Deus. Ele estava me elevando. Meu marido e eu estávamos casados havia muitos anos e tínhamos um casamento amoroso. Eu tinha que contar ao meu marido as boas novas de que Deus tinha vindo para salvar a humanidade, para que ele tivesse a oportunidade de ser salvo por Deus. Seria ótimo se pudéssemos acreditar em Deus e entrar no reino juntos. Quando preguei o Evangelho ao meu marido, ele disse que estava ocupado no trabalho e não tinha tempo, mas não se opôs a que eu acreditasse em Deus. À medida que o Evangelho do Reino de Deus se espalhava rapidamente pela China continental, o Partido Comunista Chinês começou a fabricar boatos e calúnias, plantando evidências para difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Meu marido leu muitos boatos negativos em seu telefone. Quando ele descobriu que eu poderia ser presa e condenada pelo governo por acreditar em Deus, e que isso poderia até afetar a educação e o emprego futuros de nosso filho, ele começou a me perseguir para impedir que eu acreditasse em Deus. Em uma tarde de março de 2013, meu marido, que estava trabalhando longe de casa, fez uma viagem especial e voltou. Com um semblante sério, ele me disse: "A polícia foi até a mina para prender um colega meu por acreditar em Deus Todo-Poderoso. Se ele não tivesse corrido rápido, eles o teriam pegado. Agora meu coração fica tenso o dia todo porque você acredita em Deus. Se você for presa um dia, o que será de nós? Nosso filho é muito pequeno. Quem cuidará dele? O governo agora não permite que você acredite em Deus Todo-Poderoso. Se acreditar, eles prenderão você. Por que você não espera até que o Estado permita para poder acreditar? Quando chegar a hora, levarei toda a nossa família, várias dezenas de pessoas, para acreditar em Deus com você." Eu disse: "O PC chinês é um partido ateu. Ele simplesmente não acredita que Deus exista. Como ele permitirá que as pessoas acreditem em Deus? Quer você me deixe acreditar ou não, eu nunca trairei a Deus." Vendo que eu não ia fazer o que ele disse, meu marido não falou mais nada. Depois que ele saiu, lembrei-me de que ele havia dito que, se eu fosse presa por acreditar em Deus, não haveria ninguém para cuidar do nosso filho de 8 anos. Senti uma dor profunda. Eu tinha 40 anos quando dei à luz nosso filho e quase morri no parto. Eu o criei sozinha desde que ele era um bebê. Eu o apreciava muito. Sentia que, se ele estivesse em minha boca, eu temia que ele derretesse. Se ele estivesse em minhas mãos, eu temia deixá-lo cair. Se eu fosse presa, quem cuidaria dele? Meu coração ficava angustiado quando eu pensava nisso.
e eu queria encontrar um lugar sem ninguém por perto para chorar muito. Eu não tinha vontade de orar, nem de comer e beber as palavras de Deus. Eu vivia em um estado negativo. Em uma reunião, uma irmã leu para mim uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quem pode verdadeira e completamente despender-se por mim e oferecer tudo de si por minha causa? Todos vocês são tíbios. Seus pensamentos dão voltas e voltas, pensando no lar, no mundo lá fora, em comida e roupas. A despeito do fato de você estar aqui diante de mim, fazendo coisas por mim, no fundo você ainda está pensando na esposa, nos filhos e nos pais que estão em casa. Todas essas coisas são sua propriedade? Por que você não as confia às minhas mãos? Você não confia em mim? Ou é por ter medo de que farei arranjos impróprios para você? Por que você sempre se preocupa com a família da sua carne e se preocupa com seus entes queridos? Eu tenho um lugar certo no seu coração? Você ainda fala de me permitir ter domínio em seu interior e ocupar o seu ser inteiro. Essas são todas mentiras enganosas. Quantos de vocês estão comprometidos sinceramente com a igreja? E quem dentre vocês não pensa em si mesmo, mas está agindo pela causa do reino de hoje? Pelas palavras de Deus, entendi que tudo está nas mãos dele. Deus arranja os céus e a terra e todas as coisas em perfeita ordem. O que dizer do destino de uma criança? Se serei presa ou se meu filho sofrerá, tudo depende de Deus. Lembro que, quando eu não acreditava em Deus, meu filho, que tinha 3 anos, quebrou o braço. Quando ele tinha 6 anos, um carro o atropelou e ele ficou cheio de ferimentos. Aos 8 anos, ele quebrou um dedo que ficou preso na porta do carro. Embora eu estivesse ao seu lado, cuidando dele com atenção, era inevitável que ele experienciasse alguns desastres. Desde que acreditei em Deus e comecei a desempenhar meu dever na igreja, embora eu não estivesse ao lado do meu filho todos os dias, ele cresceu com segurança e saúde sob a proteção de Deus. Ele era mais bem cuidado do que quando eu estava em casa. Isso mostra que o destino das pessoas está nas mãos de Deus. Quando pensei nisso, parei de me preocupar com meu filho e meu coração se sentiu muito mais aliviado. Continuei desempenhando meu dever. Mais tarde, meu marido tentou me persuadir a abandonar minha crença em Deus por várias vezes. Quando ele viu que não iria conseguir mesmo me persuadir, começou a me perseguir e a me impedir. Em julho, meu marido tirou 3 meses de licença. Ele acompanhava cada movimento meu o dia inteiro e proclamou: "Vou denunciar qualquer crente em Deus que eu encontrar e o mandar para a cadeia." Eu não ousava participar de reuniões, com medo de colocar meus irmãos em um possível perigo. Em casa, meu marido me olhava zangado e me xingava cruelmente o dia inteiro, dizendo o que houvesse de mais feio e descarregava sua raiva. Ele também virava a casa de cabeça para baixo. Se encontrasse livros com as palavras de Deus, ele rasgava.
Se descobrisse um tocador de MP5, ele destruía. Durante esse período, eu fiquei em extrema angústia. Acalmar meu coração e orar a Deus, ou ler as palavras dele, era um sonho impossível. Todo dia eu tinha que suportar o abuso verbal e a perseguição do meu marido. Eu sentia que era muito difícil seguir a nova obra de Deus. Meu marido não me perseguia quando eu acreditava em Jesus na igreja. Então talvez fosse melhor voltar para a igreja e acreditar em Jesus. Mas na igreja não se pode ouvir as expressões da verdade de Deus nos últimos dias. Você não é regado e suprido pelas palavras de Deus. Portanto, por mais que frequente a igreja há anos, tudo será em vão. Você não será salvo e não entrará no reino. Lembrei-me de todos os anos de crença em Jesus, de esperança e espera, antes de finalmente ver a aparição de Deus e acolher o retorno do Senhor. Em como tive a oportunidade de aceitar o julgamento e a purificação de Deus nos últimos dias. E como, por causa da perseguição e obstrução do meu marido, eu quase abandonei minha crença em Deus Todo-Poderoso. Eu estava tão relutante que parecia que eu tinha 10.000 corações, todos gritando, não! Em angústia, orei a Deus. Deus Todo-Poderoso, meu marido passa todos os dias usando métodos desprezíveis para me obstruir e abusar verbalmente de mim. Ele também me segue. Não tenho oportunidades de ler tuas palavras e não ouso me aproximar dos irmãos. Sinto-me como se estivesse vivendo em uma fenda. Estou em uma angústia e tormento enormes. Querido Deus, foi uma espera difícil pelo teu retorno e não estou disposta a deixar-te. Por favor, ouve minha oração e abre um caminho para mim. Mais tarde, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando encarar sofrimentos, você deve ser capaz de deixar de lado a preocupação com a carne e de não fazer reclamações contra Deus. Quando Deus se esconde de você, você deve ser capaz de ter a fé para segui-lo e de manter seu antigo amor sem permitir que fraqueje ou se dissipe. Não importa o que Deus faça, você deve deixá-lo orquestrar como ele desejar e se dispor a amaldiçoar sua própria carne, em vez de fazer reclamações contra ele. Quando encarar provações, você deve se dispor a suportar a dor de abrir mão daquilo que você ama e se dispor a chorar amargamente para satisfazer a Deus. Somente isso é amor e fé verdadeiros. Não importa qual seja sua real estatura, você deve primeiro possuir tanto a determinação para sofrer dificuldades como a verdadeira fé, e também deve ter a determinação para se rebelar contra a carne. Você deve estar disposto a suportar dificuldades pessoalmente e a sofrer perdas em seus interesses pessoais a fim de satisfazer as intenções de Deus. Você também deve ser capaz de sentir remorso de si mesmo no seu coração. No passado, você não foi capaz de satisfazer a Deus e, agora, você pode se arrepender. Você não deve estar carente de nenhuma dessas coisas. É por meio dessas coisas que Deus aperfeiçoará você. Se você não pode satisfazer esses critérios, então você não pode ser aperfeiçoado.
Depois de ler as palavras de Deus, entendi que foi Deus que permitiu que meu marido me perseguisse e impedisse. Deus tinha feito isso para aperfeiçoar minha fé e minha disposição para sofrer dificuldades. Quando comecei a acreditar em Deus, vi sua graça e suas bênçãos, e tudo ficou tranquilo. Eu estava feliz e tinha fé para seguir a Deus. No entanto, quando fui perseguida e abusada verbalmente por meu marido e tive de passar por dificuldades, perdi minha fé em Deus e até pensei em voltar para a Igreja das Três Autonomias. Eu era fraca, sem nenhuma disposição de sofrer dificuldades. Tive de orar sinceramente a Deus e pedir que Ele me desse fé e disposição para passar por dificuldades. Lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus que havia lido em uma reunião. Deus Todo-Poderoso diz: o coração e o espírito do homem estão ao alcance de Deus, e tudo em sua vida é contemplado aos olhos de Deus. Não importa se você acredita em tudo isso ou não, todas e quaisquer coisas, sejam vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. É assim que Deus tem soberania sobre todas as coisas. Entendi que todas as coisas, vivas ou não, estão nas mãos de Deus e que os pensamentos e as ideias do meu marido também estavam nas mãos de Deus. Tive de ter fé e confiar em Deus ao experienciar essa situação. Logo depois, Deus abriu um caminho para mim. Por um tempo, meu marido levou sua coberta para dormir em outro quarto e eu pude acalmar meu coração e orar a Deus. Às vezes, meu marido tinha de sair e eu usava o pouco tempo em que ele ficava fora para encontrar os irmãos e baixar os vídeos mais recentes da Casa de Deus. Assim que dava, eu lia as palavras de Deus e assistia aos vídeos enviados pela Casa de Deus. Gradualmente, meu relacionamento com Deus se tornou muito mais normal e meu coração se sentiu menos atormentado. Depois de 3 meses, a licença do meu marido chegou ao fim e ele voltou ao trabalho. Pude voltar a frequentar a vida de igreja normalmente. Só que esses bons tempos não duraram muito. Depois de 2 meses, houve um grande acidente de mineração que resultou em muitas vítimas. O governo obrigou todas as minas a parar de funcionar. E então meu marido teve mais 2 meses de licença. Assim como antes, ele ficou em casa, seguindo-me e me monitorando. Ele não me deixava ir a reuniões, nem ler as palavras de Deus. Certa noite, vi meu marido navegando na internet em seu computador. Aproveitei a chance para ir até o quarto, esconder-me debaixo das cobertas e ouvir sermões e comunhão sobre a entrada na vida. Depois de meia hora, meu marido entrou no quarto. Instintivamente, escondi meu aparelho MP5, mas meu marido o descobriu e o tomou como se estivesse enlouquecido. Ele disse cruelmente: "Você quer que eu a mate? Você ainda ousa acreditar? Como se atreve a ouvir? Como ousa acreditar?" Enquanto falava, ele agarrou o aparelho MP5 e o jogou violentamente no chão. Ele quebrou todo e eu me apressei em pegá-lo. Meu marido, então, me deu socos e chutes, incansavelmente batendo em meu rosto e me chutando. Pouco
Pouco tempo depois, eu tinha apanhado tanto que meu rosto ficou todo machucado e inchado, e meu nariz e boca estavam sangrando. Nosso filho estava ao lado, tremendo de medo e gritando em meio às lágrimas com uma voz trêmula: "Pai, pare de bater na mamãe! Não bata na mamãe!" Só então meu marido parou. Ele disse cruelmente: "Se não fosse pelo nosso filho, eu teria batido em você até a morte esta noite. Eu teria quebrado suas pernas para ver se você ainda ousaria continuar acreditando em Deus." Meu coração ficou gelado por eu ter sido tratada daquela forma pelo meu marido. Pensei em como ficamos juntos por tantos anos, enquanto eu me dedicava de todo o coração a cuidar da família. Mas então, por causa da minha crença em Deus, ele me espancou e queria me ver morta. Se não fosse pelo meu filho ter implorado para que ele parasse, não sei em que estado ele teria me deixado. Ele realmente era um diabo se revelando. Mais tarde, meu marido chamou seus irmãos e irmãs mais novos. Eles vieram e me viram deitada na cama. Sem dizer uma única palavra, eles me arrastaram e me empurraram da cama para a sala de estar. Eu sentei no sofá, completamente sem forças. A segunda cunhada dele disse cruelmente: "Você não tem nada melhor para fazer? Onde estava com a cabeça para deixar uma vida boa de lado e insistir em acreditar em algum Deus?" A quarta cunhada dele disse: "Você sabe que o governo está prendendo pessoas que acreditam em Deus Todo-Poderoso, mas você continua acreditando. Você mereceu a surra que meu irmão lhe deu." O cunhado dele estava afastado, atiçando as chamas. "Vejo que meu irmão mais velho é muito gentil quando bate em você. Minha tia tem a mesma crença que você. Toda vez que ela sai, meu tio bate nela. Toda vez ele a espanca quase até a morte." Minha sobrinha, com pouco mais de 10 anos de idade, também apontou para mim e disse com crueldade: "Tia, você é uma grande tola. Há várias dezenas de pessoas na nossa família e nenhum de nós acredita nisso, só você." Olhando para todos eles fazendo fila para me atacar, com as palavras jorrando de sua boca, senti-me insuportavelmente triste. Eu não infringi a lei por acreditar em Deus e não fiz nada de errado. Mas eles estão me tratando como uma inimiga. Posso viver com os adultos me atacando, mas até a minha sobrinha está apontando para mim e me criticando. Eu me senti totalmente envergonhada e minha dignidade foi profundamente humilhada. Eu estava angustiada e orei em silêncio. Querido Deus, não sei como lidar com essa situação. Peço, por favor, que me esclareças e me guies. Depois de orar, lembrei-me das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: os 33 anos e meio de Deus na terra, na carne, foram extremamente dolorosos por si só e ninguém poderia entendê-lo. A maior parte do sofrimento que ele suporta é conviver com uma humanidade extremamente corrupta, suportando o ridículo, o insulto, o julgamento e a condenação
de todos os tipos de pessoas, além de ser perseguido por demônios e rejeitado e hostilizado pelo mundo religioso, criando feridas na alma que ninguém poderia compensar. É algo doloroso. Ele salva a humanidade corrupta com imensa paciência. Ele ama as pessoas apesar de suas feridas. E isso é um trabalho profundamente doloroso. A resistência cruel da humanidade, a condenação e a difamação, as falsas acusações, a perseguição e seu abate fazem com que a carne de Deus realize essa obra com grande risco para si mesmo. Quem poderia entendê-lo enquanto ele sofre essas dores e quem poderia confortá-lo? As palavras de Deus aqueceram meu coração como uma corrente quente. Deus é inocente e se tornou carne na terra para salvar a humanidade. Deus está sujeito a prisões e rumores infundados pelo partido do governo, condenação e rejeição por parte da comunidade religiosa e maldições e blasfêmias por parte das pessoas do mundo. Deus suporta todo esse sofrimento, mas ainda assim expressa a verdade e faz sua obra para salvar a humanidade. Ele nunca abandonou nossa salvação nem um pouco. Em contrapartida, sou uma pessoa profundamente corrupta, porque fui rejeitada, espancada e amaldiçoada pela minha família por acreditar em Deus, e minha reputação e status foram prejudicados de alguma forma. Eu não conseguia suportar mais. Achei que não tinha como seguir em frente. Eu era tão fraca e incapaz. Pensando nisso, fui humilhada por acreditar em Deus. Isso é ser perseguida por causa da justiça. É glorioso. Não é nada desonroso ou vergonhoso. Além disso, foi exatamente a perseguição e a obstrução deles que me ajudaram a ganhar algum discernimento de sua essência, que odiava a Deus e a verdade. Por acreditar em Deus e desempenhar meu dever, estou trilhando a senda correta em minha vida. O que estou fazendo é a coisa mais reta da humanidade. Não importa o quanto eles tenham me obstruído ou perseguido, devo seguir a Deus até o fim. Vendo que eu não estava dando um pio, o segundo irmão mais novo dele empregou métodos mais sinistros. Ele disse ao meu marido: "Mano, minha cunhada simplesmente não está ouvindo, não importa o que digamos. Acreditar em Deus não fará só com que ela seja presa pelo governo. Isso também afetará a entrada de seu filho na universidade ou encontrar um emprego. Não adianta dizermos mais nada a ela. Traga uma caneta e papel e faça com que ela escreva uma carta de garantia de que não acreditará em Deus." Pensei comigo mesma. As pessoas são criadas por Deus. É perfeitamente natural e justificável que elas acreditem em Deus e o adorem. Vocês não acreditam em Deus, seguem o PC chinês e me obrigam a escrever uma carta de garantia afirmando que não acreditarei em Deus. É impossível. Em silêncio, orei a Deus. Querido Deus, não importa o quanto essas pessoas me persigam, eu prefiro morrer a escrever isso. Permanecerei firme em meu testemunho de ti e humilharei Satanás. Eu te peço, por favor, dá-me mais fé e força. Àquela altura, já passava da meia-noite, mas eles não davam sinal algum de que iriam desistir.
eu disse sabiamente: no futuro, vou manter minha crença em casa. Não vou sair. Só então eles desistiram. Nunca esperei que, vários meses depois, eu seria perseguida, cercada e atacada pelo meu lado da família. Um dia, em fevereiro de 2014, eu estava me preparando para sair e desempenhar meu dever. Eu estava prestes a sair quando meu marido me agarrou pela gola e me jogou no chão. Ele disse cruelmente: hoje você não vai a lugar nenhum. Vamos ao cartório de registro civil para nos divorciarmos. Quando ouvi meu marido dizer que queria o divórcio, pensei comigo mesma: desde que comecei a acreditar em Deus até agora, tenho sido constantemente perseguida e obstruída por você. Além de ser incapaz de viver a vida da igreja, também não consigo desempenhar meu dever. Nem tenho oportunidades de fazer devocionais ou comer e beber as palavras de Deus. Se não nos divorciarmos, não poderei acreditar em Deus e segui-lo corretamente. Então eu disse: se você quer o divórcio, vamos nos divorciar. Vamos até o Departamento de Assuntos Civis. Chegamos então ao Departamento de Assuntos Civis, mas não conseguimos nos divorciar porque precisávamos trocar nosso livreto de registro doméstico. À tarde, meu marido ligou para alguns dos meus irmãos do meu lado da família e pediu que eles viessem à nossa casa. Ele disse: quero me divorciar dela hoje, porque sua crença em Deus é proibida pelo Estado. Além de ela correr o risco de ser presa, eu e nossos filhos também podemos ser envolvidos nisso. Não importa o que eu diga, ela não me ouve. Ela só quer acreditar. Hoje, eu os trouxe aqui para que vocês possam tentar persuadi-la a não acreditar mais em Deus e ter uma vida normal em casa. Estou dando duas opções a ela. A primeira é desistir de sua crença em Deus e ter uma vida normal em casa. Deixarei o passado para trás e sairei para ganhar dinheiro normalmente. A segunda é: se ela continuar acreditando em Deus, nós nos divorciaremos e eu ficarei com a guarda de nossos filhos. A casa será dos nossos filhos e tudo o que estiver nela será deles. Ela sairá da família sem levar nada. Quando meu irmão mais velho ouviu aquilo, ele gritou comigo: nossos pais já faleceram e um irmão mais velho deve ser obedecido como um pai. Tudo o que eu disser, você tem de fazer. Por melhor que sua crença em Deus seja, se a política do Estado não permitir, você não deve acreditar. Espere até que o Estado permita para poder acreditar. Meu terceiro irmão mais novo disse: irmã, você sabe que o governo prende aqueles que acreditam em Deus e, mesmo assim, você continua acreditando. Não está enfiando a cabeça na boca de um leão? Eu disse determinadamente: estou decidida a trilhar a senda da crença em Deus. O que quer que vocês digam é inútil. Eu acreditei em Jesus por muitos anos e finalmente vi o retorno do Senhor após uma longa e dura espera. É impossível que vocês me façam trair a Deus. Meu marido, com muita raiva, disse:
Já que ninguém consegue convencê-la, vamos nos divorciar. Meus irmãos, vendo que meu marido estava prestes a se divorciar de mim, ficaram ansiosos. Minha irmã mais nova, chorando no canto, disse: esta família já foi harmoniosa e agora está prestes a ser destruída. Qual é o sentido de você acreditar em Deus? Meus outros parentes, todos falando muito depressa, tentaram me persuadir a levar uma vida normal e agradável em casa. Quando os ouvi, fiquei com o coração perturbado. Em silêncio, clamei a Deus. Querido Deus, estou enfrentando todos esses parentes que estão me obstruindo e meu coração está perturbado. Não sei o que fazer. Deus, que tu me esclareças e me guies. Lembrei-me das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: em cada passo da obra que Deus faz nas pessoas, externamente, ela parece ser interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de perturbação humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus, e o que aconteceu a Jó foram os feitos dos homens e a perturbação dos homens. As palavras de Deus provocaram um esclarecimento repentino em mim. Os esquemas de Satanás estavam por trás da maneira como meu marido e minha família perseguiam e obstruíam minha crença em Deus. Lembrei-me de quando Satanás abusou de Jó. Por fora, parecia que todos os bens de Jó haviam sido roubados e que seus filhos haviam morrido no desmoronamento da casa. Mas, na verdade, era Satanás acusando Jó diante de Deus. Embora Jó não conhecesse a história interna naquele momento, ele não reclamou de Deus. Ele até disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Quando Jó permaneceu firme em seu testemunho de Deus, Satanás foi totalmente humilhado e partiu. O coração de Deus também ganhou consolo. Então entendi que, como um ser criado, quando as perturbações e os ataques de Satanás vierem sobre mim, devo permanecer firme em meu testemunho de Deus e humilhar Satanás. Aquela família não me deixava acreditar em Deus. E, se eu ficasse lá por mais tempo, só perderia a chance de ganhar a verdade e ser salva. Quando pensei nisso, eu disse a eles: vamos nos divorciar. Terminei de falar e estava prestes a me levantar quando meu terceiro irmão mais novo me deu um cruel tapa no rosto e me chutou. Chorando, ele disse: irmã, você realmente enlouqueceu. Todos nós estamos tentando persuadi-la, mas você não ouviu uma palavra. Minha filha mais nova, chorando, disse: mãe, não se divorcie do papai. O que você fará depois de se divorciar? O que nós vamos fazer? Quando ouvi aquilo, soube que era um dos esquemas de Satanás e que ele estava mais uma vez usando os afetos para me tentar. Pensei por um tempo
e depois disse calmamente: não se preocupe comigo. Escolhi minha própria senda. Depois disse às minhas filhas: seu pai cuidará do seu irmãozinho. Vocês duas já são adultas e têm suas próprias famílias. São capazes de cuidar de si mesmas. Quando terminei de falar, desci as escadas. No caminho para o Departamento de Assuntos Civis, meu marido pegou o acordo de divórcio e pediu que eu assinasse. Ele também me perguntou o que eu queria. Eu disse que não queria nada e assinei o acordo. No momento em que terminei de assinar, meu coração se sentiu extremamente aliviado. O carro mal tinha chegado ao cartório quando vi a família toda que tinha acabado de me pressionar do lado de fora, na porta. Depois que saímos do carro, eles correram para nos bloquear. Minha filha mais velha disse que queria me levar para a casa da minha irmã para mudar de ares. Meu genro disse que ia levar meu marido para beber. A crise do divórcio terminou assim. Depois disso, meu marido nunca mais mencionou o divórcio e nunca mais me pediu para escrever uma carta de garantia afirmando que eu não acreditaria em Deus. Eu vi que, quando confiei em Deus com meu coração verdadeiro e permaneci firme em meu testemunho, Satanás foi humilhado e fracassou. Certa vez, durante meu devocional, li as palavras de Deus que me ajudaram a discernir melhor meu marido. Deus Todo-Poderoso diz: por que o marido ama a esposa? Por que a esposa ama o marido? Por que os filhos são obedientes aos pais? Por que os pais amam tanto seus filhos? Que tipo de intenções as pessoas abrigam de fato? Sua intenção não é satisfazer seus próprios planos e desejos egoístas? Elas realmente pretendem agir em prol do plano de gerenciamento de Deus? Estão realmente agindo em prol da obra de Deus? Sua intenção é cumprir o dever de um ser criado? Não há relação entre um marido crente e uma esposa não crente, assim como não há relação entre filhos crentes e pais não crentes. Esses dois tipos de pessoas são completamente incompatíveis. Antes de entrar no descanso, as pessoas têm afeto familiar carnal, mas quando entrarem no descanso, não haverá mais nenhum afeto familiar carnal do qual falar. Lembrei-me de como, antes de aceitar a nova obra de Deus, meu marido me tratava bem para que eu cuidasse das crianças e da casa para ele, para que ele não tivesse nenhuma preocupação lá. Quando eu acreditava em Deus, apesar de o governo não permitir, ele temia que, se eu fosse presa um dia, seu orgulho e seus interesses seriam prejudicados e não haveria ninguém para cuidar do nosso filho. Então, ele usou todos os tipos de trapaças e esquemas para me perseguir e tentar me impedir de acreditar em Deus. Primeiro, ele usou palavras melosas para me persuadir e me tentar. Quando isso não funcionou, ele passou a usar xingamentos e espancamentos. Ele parecia disposto a me espancar até a morte. Ele até conspirou com seus parentes para me forçar a escrever uma carta de garantia de traição a Deus e disse que, se eu não a escrevesse, ele se divorciaria de mim. Meu marido não poupou esforços e quebrou a cabeça tentando impedir minha crença em Deus.
Como Deus expôs, não existem sentimentos familiares entre as pessoas, só relacionamentos de interesse. Meu marido não estava me tratando bem de verdade. Só Deus dá amor genuíno e salvação altruísta às pessoas. Agora eu tinha mais fé e uma vontade maior ainda de seguir Deus Todo-Poderoso. Depois disso, não fui mais constrangida pelo meu marido ao sair para reuniões ou desempenhar meu dever. Meu marido viu que não podia me impedir mesmo e, por isso, parou de interferir. Meus parentes também pararam de mencionar qualquer coisa relacionada à crença em Deus. Foram as palavras de Deus Todo-Poderoso que me guiaram para deixar para trás a influência sombria de minha família. Não sou mais obstruída e perturbada por meu marido e posso desempenhar meu dever normalmente. Graças a Deus.